A bateria é o instrumento mais próximo da alma humana, porque se seu coração parar de bater, não há vida. Essa é uma das célebres frases de um dos bateristas mais importantes da história do jazz, que ajudou a consolidar o hard bop e formou um dos grupos mais importantes e mais influentes desse gênero, o Jazz Messengers. Meu nome é Léo Oliveira e hoje nós vamos falar sobre Art Blakey. Arthur William Blake nasceu em 1919 em Pittsburgh, na Pensilvânia. Ele era filho adotivo de uma devota família adventista e, assim como muitos músicos daquela época, ele iniciou sua carreira musical na igreja. No início da sua formação, ele teve aulas de música, mas por incrível que pareça, a sua carreira profissional começou no piano. Ele era um grande músico nesse instrumento e tinha muita habilidade, mas ele mesmo disse que essa carreira terminou cedo devido a uma situação inusitada. Conta a história que ele tocava num bar, numa boate na Pensilvânia, e o dono dessa boate era um gangster, e por algum motivo esse gangster ameaçou ele, dizendo que se ele não saísse do piano e fosse para a bateria, ele teria sérias consequências. Aí não teve jeito, precisou ir para a batera. Mas isso foi muito bom para ele, porque a sua carreira musical se consolidou através desse instrumento. Talvez se não fosse por isso, nós não estaríamos hoje aqui falando desse grande músico e baterista. Art costumava tocar todas as noites. Ele tocava de madrugada, depois tocava no período da manhã, voltava para casa para descansar e depois voltava de novo à noite. E essa era a sua vida. Ele dizia que quando ele não estava tocando no bar, quando ele não estava tocando na boate, ele estava em casa estudando seu instrumento. Ele era fascinado por aquilo e a música era tudo para ele. Ele era um líder nato e ele começou a liderar grupos musicais ainda muito cedo, com 14 anos. Foi nessa época que ele teve contato com o baterista Chick Webb, que deu conselhos valiosíssimos para ele de como se tornar um melhor baterista, de como se tornar um músico mais maduro, e através disso ele começou a criar os seus conceitos musicais. Órfão, trabalhou em minas de carvão, teve 7 filhos, adotou outros 7, casou-se 4 vezes. Certamente ele tinha uma personalidade forte e ele passava isso para o instrumento. Essa energia, essa irreverência e essa força que são características do som de Art Blakey. Alguns dos trabalhos importantes de Art foi junto à pianista Mary Lou Williams, em Nova York, no ano de 1942. Depois disso, ele se juntou à banda de Fletcher Henderson entre os anos de 1943 a 1944. Depois disso, ele ainda liderou algumas big bands até se juntar ao grupo de Billy Eckstine, do qual ele fez parte durante 3 anos. Esse foi um grupo importante porque, em diferentes períodos, agregou músicos importantes da história do jazz, como Charlie Parker, Dizzy Gillespie e Miles Davis. Depois que o grupo se desfez, Art começou a liderar alguns outros grupos e pouco tempo depois ele formou um grupo que se chamava Seventeen Messengers. Um grupo que seria a ponte para lá na frente dar início ao que eles chamaram de The Jazz Messengers, um dos grupos mais importantes da história do jazz que nós vamos falar logo. O que é interessante de falar de Art Blakey é que ele era um músico muito enérgico. Ele trazia muita força e muito vigor ao seu som. Ele tocava sempre com muita energia, com muita precisão e com toda a sua personalidade ali naquele instrumento. Diferente de alguns de seus contemporâneos, que inclusive eram referências dele, como Kenny Clarke, por exemplo, ele tinha uma característica um pouco mais conservadora. Ele não era tão livre, tão solto no seu jeito de tocar, mas ele era extremamente preciso. Ele era um ótimo acompanhante e tinha um ótimo time feel. Ele simplesmente mantinha a condução no ride, marcando 2 e no 4 no chimbal, com muita precisão e com muita convicção do que estava fazendo. Para ele o importante era o groove, para ele o importante era você se manter dentro da métrica, se manter dentro do time. Apesar de muito técnico, muito habilidoso, fazia ótimos solos, mas essa era a sua principal característica. Além de tudo, ele gostava de inovar. Ele foi um dos músicos que iniciou o que nós chamamos na bateria de cross stick, que é aquele movimento que a gente faz para tocar no aro da caixa. Então ele mantinha a condução no ride e marcava o cross stick junto com o chimbal. Isso dava mais certeza para o solista que ele estava acompanhando e deixava o músico muito mais à vontade para tocar livremente, sobretudo quando esse músico queria se sentir um pouco mais solto,
ritmicamente. Outra inovação importante de Art Blakey foi o uso de pratos rebitados, hoje uma característica importante do jazz, que é aquele prato que tem um sustain um pouco maior. Ele usava um chaveiro e isso trazia uma característica muito interessante para o som do prato. Ele dizia que ele gostava de explorar, de inovar, de buscar sons novos. E é por isso que ele se tornou um dos músicos tão importantes e tão influentes para a gente. Art passou um período na África. Lá ele teve várias experiências, tanto musical quanto pessoal. Ele se converteu ao Islã e até mudou de nome. Mas foi através dessa viagem que ele trouxe um conceito super inovador e super interessante para a música ocidental, que é a polirritmia, trazendo um conceito de independência entre todos os membros. Isso caracterizou muito as suas músicas e algumas de suas composições. Depois de um período lá em 1954, Art Blakey, junto de Clifford Brown no trompete, Horace Silver no piano, Curly Russell no baixo e Lou Donaldson no saxofone, gravaram ao vivo no Birdland pela Blue Note Records. E isso foi um breve início do que eles chamariam de The Jazz Messengers. Art e Horace Silver se juntaram e cofundaram esse grupo, mas em 1956 Horace deixou o grupo e deixou o nome para Art Blakey, que a partir daí assumiu e liderou por um bom tempo. E foi através desse grupo que de fato Art consolidou sua carreira musical, com composições marcantes e com formações sempre cheias de talentos musicais. Esse grupo foi se tornando muito influente na sua época. Grandes nomes e grandes músicos passaram pelo The Jazz Messengers e deixaram um legado da música indescritível. O grupo tinha características muito fortes e muito importantes, que de fato era uma marca registrada que durou mais de 35 anos, revelando músicos, trazendo composições incríveis e deixando um legado para toda uma geração de músicos, bateristas, saxofonistas, enfim, músicos no geral. Músicas importantes foram gravadas através desse grupo. Clássicas como Morning, Shorter's Ping Pong, Blues March, Timmons são apenas algumas das mais importantes deixadas por esse grupo tão influente e tão importante. Eles realizaram turnês na Europa, no norte da África e até no Japão. Inclusive foi a primeira banda de jazz americana a tocar para os japoneses. O que é legal do Jazz Messengers é que foi um grupo que se manteve na sua essência do começo até o fim. Inclusive no final dos anos 70, quando começou a abrir espaço para o free jazz, o grupo se manteve intacto, não perdendo as suas características, não perdendo as suas raízes e principalmente a sua essência. Cheio de energia, Art Blakey comandou o grupo até o final de sua vida. Inclusive nos seus últimos anos, ele estava surdo do ouvido direito e ele dizia que tudo que ele ouvia era vibração. Mesmo assim, ele não parou de tocar. O Jazz Messengers de Art Blakey forneceu música inovadora, de qualidade e com muita inovação por quase 40 anos. Mas o que é legal de dizer sobre esse grupo e sobre o legado que Art Blakey deixou é que ele não se apegava apenas a músicos que estavam em ascensão. Art gostava de dar oportunidade para jovens talentos. E através dessa ponte que ele fazia, muitos músicos se consolidaram e lideraram outros grupos lá na frente. Ele não se apegava simplesmente porque o músico já era muito famoso ou porque já tinha muita experiência, mas ele gostava de trazer esses músicos jovens porque ele acreditava que isso fazia com que ele aprendesse também. Com os músicos jovens, ele tinha novas experiências, novos aprendizados e novas energias, como ele mesmo falava. Músicos que num primeiro momento eram jovens, inexperientes, através do The Jazz Messengers se tornaram grandes influências musicais. E aqui vai uma pequena lista desses músicos que passaram pelo grupo de Art Blakey. Donald Byrd, Curtis Fuller, Johnny Griffin, Lee Morgan, Benny Golson, Wayne Shorter, Fred Hubbard, Keith Jarrett, Woody Shaw, Jenny Bracken, Bob Watson, James Williams, além dos três irmãos Marsalis, Wynton, Bromford e Delphi Isle.
A orientação de arte para esses músicos foi muito importante para a formação e início de carreira deles. Através do legado dele, eles puderam se tornar músicos importantes e que também deixaram um legado para nós até os dias de hoje. Art deixou um legado para nós como músico, compositor, líder de banda e influenciador de pessoas também. Ele deixou uma marca na história através da sua personalidade, do seu conceito de vida e, claro, da sua musicalidade. E em mais uma de suas frases ele disse: "Você não pode pensar apenas em ganhar dinheiro, porque você nunca vai ver um carro blindado seguindo um carro de funerária. A única coisa que você consegue no cemitério é respeito. E o que eu escolho é respeito." De fato, foi isso que ele conquistou ao longo de toda a sua carreira. Respeito por toda a geração de músicos de jazz de sua época até os dias de hoje. E aí, você conhecia Art Blakey? Eu particularmente aprendi muito fazendo essa pesquisa sobre ele. Eu conhecia já o trabalho dele, mas não conhecia a história, e isso trouxe para mim muita experiência que me agregou e tem me agregado como músico e como profissional, como professor, como músico de jazz, como músico no geral. É importante a gente conhecer a história desses caras porque através disso a gente vai moldando o nosso caráter musical também. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa um like, um comentário, uma sugestão. Você gostaria de ouvir falar sobre algum outro batera? Deixe nos comentários. Se inscreve no canal e ative o sininho. Valeu!